Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Oiê! Estamos aqui mais uma vez por sessão dupla, depois da semana passada a gente fazer um intenso quiz de Friends, que a Maria acabou vencendo. Quando ela fez o quiz de The Office eu acabei perdendo. Quem não viu, veja. No final desse vídeo a gente vai colocar anexado o link desses dois vídeos para vocês assistirem a Maria vencendo. Você tá feliz ainda? Muito, muito feliz. Só que hoje a gente veio em pedido de paz, né? Isso. Bandeira branca levantada. A gente veio falar sobre a biografia do Ney Matogrosso, Homem com H, que tá nos cinemas agora pela segunda semana. A gente tá um pouquinho atrasado, né? Assim, porque estreou semana passada, a gente tá falando agora do filme. Enfim, com um pouco de atraso, mas a gente tá aqui pra indicar esse filme que a gente assistiu essa semana, que é maravilhoso. Gente, de verdade, o filme é maravilhoso. Eu confesso que eu me surpreendi, porque eu geralmente não gosto muito de biografia, assim, não só biografias brasileiras, de artistas brasileiros, mas no geral, assim, não é um gênero de filme que eu gosto tanto, assim, eu acho muito difícil retratar a vida de uma pessoa em 2 horas de filme. Então, geralmente é uma coisa que eu assisto com um pouco, assim, geralmente eu vou achar um pouco careta, eu acho um pouco previsível a biografia. E eu fiquei muito surpresa com Homem com H, assim, achei o filme muito lindo, muito sensível, muito com a assinatura do Esmir Filho, que é o diretor, e com uma atuação do Jesuíta, assim, inacreditável, assim, o Jesuíta é um ator absurdamente talentoso. Então, é isso, a gente quis falar sobre o filme pra indicar pra vocês. Homem com H, eu acho que ele tem a virtude que o seu protagonista, o seu biografado mais tem, que é uma coragem absurda, né? O Ney Matogrosso talvez seja um dos artistas mais corajosos da história da música brasileira. O filme mostra essa coragem, é uma coragem que nasceu lá na década de 60, 70, enfim. Pensar que o Ney Matogrosso... Desculpa. Porra, Cara, o filme mostra um pouco disso, assim, ele cresceu na época da repressão no Brasil, da ditadura, cara. E ele sendo o artista que ele é, absolutamente sui generis, não tem outro Ney Matogrosso no Brasil e no mundo. Ele é um número primo, ele é um unicórnio. E ele sempre se manteve fiel ao que ele acreditava do ponto de vista artístico dele. Mas é engraçado, eu concordo com isso, mas é uma coragem despretensiosa, né? Eu acho que ele não, ele não pretendia ser esse símbolo, ele não foi atrás de ser esse símbolo. Não. Ele é um cara, ele é assim, ele é... Espontâneo. Ele é espontaneamente. Ao mesmo tempo que eu vi várias entrevistas do filme, o Esmir fala que a gente vê o Ney Matogrosso sendo uma pessoa escolhendo a liberdade dele, né? E ele conquistou essa liberdade, mas o Esmir acha importante reafirmar como é uma liberdade conquistada. Ele não nasceu livre, Com pelo certeza. contrário. Ele foi muito reprimido, né? Muito. E é isso que você falou. O Ney Matogrosso, ele é um sobrevivente. Isso fica muito claro no filme. Ele passou por uma violência doméstica dentro de casa, muito reprimido pela figura do pai, que é a maior figura de autoridade. Ele fala isso. Meu pai foi a maior figura de autoridade da minha vida. Então ele sobrevive à violência doméstica, depois ele sobrevive à ditadura militar brasileira e depois ele sobrevive à epidemia de HIV e AIDS que tem no Brasil, assim. Enquanto muitos amigos e colegas e parceiros morreram, né? Então ele é um sobrevivente, né? E sobrevive ao preconceito que ele sofreu por ser esse cara transgressor desde o começo, até nos Secos e Molhados, enfim. Foi um cara que, eu vou manter o rosto pintado, vou manter o jeito que eu performo. E eu acho incrível como o filme tem... A coragem é a palavra de eixo do filme e pra mim é a palavra de eixo do Ney Matogrosso. Então eu acho muito legal essa metalinguagem. O filme tem evidentemente coragem e assim, na prática, é um filme com cenas de sexo explícitas, cenas homossexuais, né, de 2 homens ali se relacionando, que é um tabu ainda no audiovisual brasileiro, no mundial como um todo, eu acho que ainda é um tabu, a gente não vê muitos filmes mostrando esse relacionamento homossexual. O que eu falei? Não, é que eu acho que assim, eu só queria reafirmar que é homossexual e não cenas de sexo no geral. Não, né? homossexual entre 2 homens, porque tem aquele azul mais quente de 2 mulheres e acho que tem um fetiche, né, muito mais palatável ver 2 mulheres transando em cena do que 2 homens, e o filme não se furta em mostrar isso, e eu acho isso fundamental porque é o que a Maria falou, o Ney Matogrosso é um cara absolutamente livre e assim, que banca o que ele sente, quem ele é e tal, então o filme tinha que mostrar justamente aquelas coisas, aquele recorte da década de 80, 90, em que as pessoas eram mais livres, o mundo era muito menos conservador do que é hoje, de alguma maneira, sabe? Então, mostra isso, assim, não tem medo de mostrar isso. Eu acho isso muito corajoso e dá carga emocional e, enfim, faz jus à trajetória do Ney. Acho isso muito um puta mérito do filme. Enquanto eu assistia, eu falei, nossa, que coragem, cara, legal pra caralho, que coragem. E eu senti isso desde assim que o filme acabou, eu falei, pô, do cacete, né? Eu acho que é isso. O Ney, ele personifica o que é a
coragem, o filme também é muito corajoso. E eu acho que o Ney é uma personagem, uma persona erótica, né? Ele é muito sensual no Ney Matogrosso, muito, até hoje. É verdade. E ele, em entrevistas atuais, fala sobre isso. Como as pessoas esperam que depois dos 80 anos ele não fale sobre sexo ou até não faça sexo, e ele fala, imagina, isso não é o que acontece na minha vida. E eu acho que o filme é muito sensual, muito erótico, ele tem uma carga sensual muito grande, mas eu acho que não precisaria pontuar isso, mas vou deixar muito claro que é de extremo bom gosto, é muito bem trabalhada, as cenas elas existem um porquê de existirem, assim, e muito bom o gosto. jeito que elas são trabalhadas no filme, muitas vezes intercalando com outras situações da vida do Ney. Acho linda a primeira cena de sexo que acontece, que é o Ney Matogrosso se descobrindo homossexual, a primeira cena de sexo, é o primeiro sexo da vida dele, a primeira cena de sexo do filme também, que intercala com cenas do pós-sexo, eles vestindo as roupas. E eu acho linda essa cena e como Sensível, isso é um prenúncio de como aquele relacionamento já estava fadado ao fracasso, porque era um cara também querendo restringir a liberdade do Ney, que é isso. Eu acho que o Jesuíta Barbosa... Meu Deus, eu tô muito impressionada. Eu tô muito impressionado também. Muito impressionada. Impressionante, cara. O Jesuíta é um ator fantástico, né? Assim, eu já sabia. Ele é muito, absurdamente talentoso. Desde que eu vi ele no filme Tatuagem, do Wilton Lacerda, já dá pra ver que ele é um ator muito, muito, muito talentoso. Mas é porque a dimensão, o que esse filme exige dele como ator é muita coisa, assim. Primeiro que ele tá personificando uma pessoa que existe, que a gente viu crescer na mídia durante muitos, muitos anos e que está vivo. Esse já é, pra mim, o segundo grau de dificuldade. A pessoa está viva e ativa e participou, de certa forma, do processo criativo do filme, esteve presente em algumas diárias no set de filmagem. Então, assim, eu já acho um grau de dificuldade ainda maior. O corpo dele tá sempre em quadro. O corpo do Ney é muito importante, né? Nas performances. E ele tá, assim, o corpo dele tá sempre muito vivo. O olhar do Ney também é muito importante. Então, no macro, o corpo inteiro. E no micro, no olhar. Então, o olhar dele, como ele consegue, assim, não é imitar a palavra, mas ele consegue... Emular, né? Representar o olhar do Ney, que de certa maneira é muito do Ney, mas também é do próprio Jesuíta, assim, é muito lindo a junção desses dois artistas, assim, as microexpressões dele. É impressionante, quando tem um close do Jesuíta, você vê as microexpressões, parece que tudo mexe, até músculos que eu nem sabia que existem no rosto do Jesuíta Barbosa. Tem uma parada que também eu acho muito difícil, que é a questão do sotaque. O Jesuíta ele é de Pernambuco e o Ney Matogrosso é do Mato Grosso, então assim, tem uma diferença de sotaque que eu acho muito impressionante. E também tem uma questão, o Ney tem um registro de voz mais agudo. O que é aquilo? Não, e o Jesuíta, ele tem um registro de voz bem grave. Você vê as entrevistas dele, ele fala com uma voz bem grave. E até no falar, ele teve que fazer uma voz mais aguda pra depois alcançar as vozes agudas do Ney, né? Enfim, é inacreditável o que ele faz, eu tô absolutamente embasbacada, assim. Muito impressionante o trabalho dele, muito. Tem alguns filmes que não são bons, mas tem atuações memoráveis, tipo A Dama de Ferro, que da Margaret Thatcher, que a Meryl Streep tá brutal, mas o filme é medíocre. Esse filme tem uma atuação extraordinária a atuação do Jesuíta, e o filme ainda assim é bom, muito bom. Então assim, são duas forças em conjunto ali, mas de fato eu fiquei muito impressionado até na coisa do corpo. Ontem eu assisti ao o vídeo que tem no YouTube da apresentação de Secos e Molhados de Sangue Latino. Cara, parece o Jesuíta, é o Ney, e é idêntico. O jeito que ele dança, o jeito que ele olha pra câmera, como ele mexe a cabeça, e os detalhes. Mexe o quadril, exato, assim, é uma parada inacreditável. E ele tá em praticamente todas as cenas do filme, né? Todas. Do começo ao fim, o Jesuíta aparece como o Ney ali, e registros diferentes, né? Tem cenas de performance em cima do palco, mas também tem cenas muito intimistas na casa, com os irmãos, conversando com a mãe e tal. Aliás, as cenas mais intimistas dele, falando com o pai e com a mãe, são lindas, né? Lindas e emocionantes. Atores inacreditáveis, né? O Rômulo Braga e a Ermila Guedes, que eu amo. Nossa. Aliás, casting, gente. O elenco de apoio é absurdo. Assim, todo mundo tá bem no filme. É impressionante, assim. Impressionante. Um elenco, um casting inacreditável. Parabéns pra produtora de elenco que montou esse casting. Obviamente, méritos pra direção, que dirigiu esse elenco de maneira absurda. E pros atores, que estão muito bem, assim, todo mundo muito bem. Júlio Reis, meu amigo, que faz o Cazuza. Eu adorei o retrato dele do Cazuza, porque eu acho que a gente vê um pouco do Cazuza irreverente, a gente também vê um Cazuza problemático, frágil, amoroso. A gente também vê um Cazuza problemático, a questão das drogas, solar. E a gente também vê um Cazuza um pouco playboy, meio marrento, sabe? Meio o herdeiro, né? Esse lado B do Cazuza, que ele era um herdeiro, riquinho, carioca. E o Júlio mostra muito bem todas essas facetas. E é difícil isso numa participação relativamente rápida no filme,
filme e num personagem tão icônico, né? Que já recebeu a sua própria biografia. Então, assim, enfim, o filme... Um entrosamento, assim, né, o elenco é tipo assim... Nossa, eu fiquei muito impressionada, assim. Muito legal ver amigos também atuando e arrasando, assim. Foi muito impressionante, assim. Muito feliz. Tem uma cena em que o Ney conversa com o Cazuza no palco. Puta vida, linda cena. Linda. É um diálogo só, não tem muita coisa, só uma conversa. E o texto, né? O roteiro é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom o roteiro, amarrado, diálogos críveis. Cara, assim, realmente, é muito legal. A gente, né, o terceiro vídeo que a gente faz de filmes brasileiros, né? A gente falou de Ainda Estou Aqui, Vitória, e agora a gente tá falando de Homem com H. É muito legal, né? Que continue saindo esses filmes, né? Tem tido um número de bilheterias super bons, Homem com H. E eu tava pensando nesse vídeo, como a gente ia falar sobre ele. É um filmaço com F. É um filmaço com F, assim, com estilo. Não deve nada, nenhuma biografia gringa, nada. Pelo contrário, você sai de lá, eu pelo menos saí, com o Shazam na mão, colocando ali pra pegar as músicas e não esquecer de jeito nenhum. A gente sempre tira sarro do Luca, porque ele é... Shazam é demais. Mano. Ele é grande entusiasta dos Shazam. Ele tá sempre... A gente tá num restaurante, assim, entre amigos, ele pega o celular e fica... Não gostei dessa música, eu quero saber o que é. Pra quem não sabe, o Shazam é um aplicativo que captura a música que tá tocando e te fala qual que é. E todo mundo, minha família, meus amigos me zoam, que é isso, de repente, né? Estamos num restaurante e ele fala assim... E aí eu liguei o Shazam assim e tô ouvindo Bandido Corazon e Homem com H em looping e Sangue Latino. E aí a gente precisa falar do Ney Matogrosso, né, Maria? Eu acho que o Ney Matogrosso, ele é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Ele assim. é. Porque é isso, justamente por essa característica de ser tão particular, né? Não tem ninguém parecido com ele, assim, um intérprete inconfundível e um artista tão destemido desde o começo, uma performance, um cara performático, viu? Pô, tem ele com mais de 80 anos no palco, cara, é uma porrada, né, cara? Você se arrepia no filme. Então, que bom que ele, em vida, pôde ver uma homenagem desse calibre da sua trajetória. É muito legal isso, pensar nisso. Uma biografia em vida faz muita diferença também, porque eu acho que é isso. Ele participou do processo criativo e também porque eu vi entrevista do Esmir, o diretor, falando que é uma biografia sentimental. Então, ele sempre quis ver da perspectiva do sentimento do Ney naqueles acontecimentos. O Esmir fala que ele gosta de biografias que fazem recortes no tempo, recorte num pedaço de vida de uma pessoa. Mas é que nesse caso não tinha muito como, porque a infância do Ney era muito marcante, a juventude era muito marcante. Depois ele começa a ser com os Molhados com 31 anos já, assim, ele sabe, não era tão jovem. E aí ainda está ativo, o Ney ainda está no palco, ele é um bicho dos palcos. Então, como você fazer um recorte temporal de uma pessoa que teve uma vida tão espetacular, né? Então, ele prefere fazer uma biografia sentimental e sempre tá acompanhando o Ney, como o Ney se sentiu e como o Ney foi afetado por aquelas situações na vida dele, assim. E ele fala que durante o processo do roteiro, ele fala assim, eu quero falar sobre essa situação aqui, mas eu quero saber como você se sentiu, como foi pra você? Quando seu pai falava isso, quando o Cazuza falou isso, como era pra você? Como você se sentia e tudo mais? Então eu acho essa escolha muito linda, muito sensível, que eu acho que também é um traço característico do próprio Esmir. Adoro o filme de estreia dele, Os Famosos Doentes da Morte. Eu tava na faculdade de cinema e a gente foi ver, eu lembro que eu e meus amigos, a gente foi ver Os Famosos Doentes da Morte no cinema e foi uma coisa assim, meu Deus, ele é um diretor muito jovem, ele tinha, sei lá, 25 anos quando ele dirigiu esse filme. Eu falei, caraca, é muito perto da gente e uma pessoa tão brilhante, assim, enfim. Eu acho que ele tem a assinatura da sensibilidade nessa biografia. Dá pra ver que ele tem muita deferência e respeito a essa figura do Ney, assim. Muito. Enfim, eu acho que, como o Luca falou, tá à altura do artista que o Ney é, inconfundível, né? E é isso, o Ney, quando você vê entrevistas dele hoje em dia, ele é uma figura muito serena, né? Ele é muito pleno, ele é uma figura um pouco intimidadora até, eu acho, assim. Também acho. Mas não com conotação negativa, mas ele é uma pessoa tão centrada que ele intimida um pouco, assim. E eu acho que o Jesuíta tem muito isso do filme, né? Essa figura... Muito. Mas ao mesmo tempo não é nem um pouco snob, é só tipo uma pessoa que tem tanta certeza do que ele quer, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele defende, que isso chega, né? E também queria destacar a Sara Oliveira, irmã do Esmir, que ela foi no Bopismo, ela comentou sobre esse filme e ela falou, o Ney Matogrosso é uma das pessoas mais íntegras que eu conheço, ele é íntegro, eu acho que essa integridade é justamente disso. Ele é tão centrado no que ele acredita, nos valores dele, que ele fica uma pessoa íntegra mesmo, e ele tem essa integridade. E eu falei pra Sara que eu mandei mensagem pra ela, falei que a gente ia gravar esse vídeo, parabéns também pra Sara, que ela também fez um papel de levar atuando como Fátima, né, uma repórter que defende o Ney.
E foi uma homenagem, porque a mãe da Sarah e do Smith, uma Fátima, foi uma homenagem deles à mãe, e porque a Sarah é realmente uma defensora dos artistas brasileiros, e aí foi uma forma de mostrar isso. E ela falou que o Ney você falou que ele participou do processo criativo, ele foi muito atuante, ele olhou tudo, e ele teve as impressões digitais do Ney Matogrosso, como deveria ser, no processo criativo do filme, e todo esse entrosamento fora das telas, e ele é mostrado nas telas também, na direção, na atuação do Jesuíta e com todo o elenco de apoio. Realmente, assim, um projeto muito redondo, incrível, né? Não, muito, muito lindo, muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada, chorei em várias cenas do filme. Chorou? Eu chorei. Primeiro que eu fiquei arrepiada, eu tô arrepiada agora só de falar. Não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Mas ela tá arrepiada. Nossa, ela tá muito arrepiada, velho. Caralho. Eu fiquei muito arrepiada em várias cenas do filme. Tô passando um helicóptero por ali. Eu fiquei muito arrepiada em várias cenas do filme, assim, na cena de performance, todas. Achei muito impressionante, gente, muito lindo. Fotografia do Azul Serra também, inacreditável. Achei muito, muito, muito emocionante. A cena que ele canta Rosa de Hiroshima com Secos e Molhados pela primeira vez, quando eles são apresentados, essa cena é muito emocionante. Tô arrepiada de novo. Fiquei muito, muito emocionada na cena. Enfim, spoiler, uma cena que quando ele tá com o Mauro, que foi seu parceiro da vida, seu grande parceiro, e o Mauro, enfim, recebe o diagnóstico de HIV, e o Ney não, né? O Ney ele recebe o diagnóstico negativo, ele não está com o vírus, e aquela cena deles na cama, achei a coisa mais linda do mundo, a maneira que o Jesuíta se emociona, e eu achei tão lindo, porque uma das primeiras falas do filme é quando o Ney tá apanhando do pai, e o pai fala, chora, chora, e o Ney não chora. E nessa cena ele se emociona. E você entende que o que faz o Ney se emocionar, o que tira a emoção do Ney não é a violência, é o amor. É a possibilidade de ser quem ele é. É isso que faz ele se emocionar. E depois, vendo as entrevistas do Esmir, ele fala que essa cena foi uma cena muito emocionante de fazer, inclusive nos bastidores. Que o próprio Ney, que fala, eu não sou uma pessoa que choro muito, ele teve um choro convulsivo no set, vendo essa cena. Ele não conseguia parar de chorar. Ele falou que ele não conseguia controlar o choro dele. Ele falou assim, eu tô chorando, não sei por que eu tô chorando. Eu sou assim, eu não tô conseguindo parar de chorar. E aí, no próximo take, o Jesuíta colocou essa fala no filme. Ele falou, eu tô chorando, não sei por que eu tô chorando, sabe? Ele introduziu essa fala no filme. Enfim, eu só soube disso depois, assistindo as entrevistas, mas no filme, sim, eu já fiquei muito emocionada, achei muito lindo. Muito lindo. Enfim, Essas cenas intimistas são muito lindas mesmo, né, cara? E que bom que você citou as cenas de performance, porque é uma catarse, assim, né? Eu fui no cinema, tinha poucas pessoas no cinema, porque era uma sessão à tarde. Mas as pessoas que estavam lá, dava pra ver. Quando ele subia no palco e eu também, agora tô arrepiado também, ó. Quando via aquelas... as músicas maravilhosas, parecia que você tava... Então, assim, o filme, ele te leva pra cima, depois ele te faz ficar mais contemplativo. Assim, de fato. Assistam. Esse vídeo vai pro ar agora nesse final de semana. Cara, programaço pro final de semana, vocês não vão se arrepender, e acho que faz uma diferença ver no cinema por causa dessas questões das performances, a música que chega, o caramba, é de fuder, é bom pra caramba, assim, assistam, filmaço com F, Homem com H é um filmaralhaço com F, mesmo. E aí não tem como a sessão dupla da gente indicar hoje não ser diferente, não ser isso, né, assistam Homem com H, e eu acho que a sessão dupla depois do filme é chegar em casa e escutar Ney Matogrosso, que é o que o Luca fez, eu fiz também, e não tem como, dá muita vontade de ficar ouvindo o Ney e conhecer ainda mais a biografia dele e da discografia dele. Ele é um artista muito absurdo, com uma trajetória que dá muito orgulho pro Brasil, e é isso, o filme faz jus a esse homem, a essa figura, a esse bicho que o Ney Matogrosso é. Que riqueza cultural do Brasil ter um cara como ele, né, meu? Uma sorte absurda. Tem vários outros e outras, mas incrível. Viva Ney Matogrosso, obrigado por tudo, mestre. Talvez você não veja esse vídeo, mas obrigado por tudo. Bom, semana que vem estamos de volta, né, Maria? Estamos de volta. Não sabemos ainda com o quê. Sugira nos comentários o que vocês gostam de assistir. Deixa o like, se inscreve no Bopismo e até semana que vem e tchau. Tchau.